Aí, ao vivo? Opa! Muito boa noite, sou Pedro Rodarte, adestrador de cães desde 2002, fundador, razão social da Cão Paixão Servindo aos Cães desde 2012. Hoje eu vou trazer um tema aqui, né, que para mim, para muitos colegas e amigos também profissionais, é simples, né? Enfim, se todo mundo entendesse isso daí, a profissão de adestrador de cães, né, acabaria, né? Mas é simples, mas ao mesmo tempo é complexo também, né? É um dos 4 pilares da minha metodologia de trabalho, da compaixão, né? Da nossa metodologia, que é educação com carinho, né? Que é psicologia canina, primeiro pilar, né? Você entender a mente do cão, né? Você entende a mente do cão através da expressão corporal dos comportamentos, entendeu? Não adianta que a gente não vai adivinhar o que o cão está pensando, mas a gente percebe, né, na exatidão o que ele sentiu, o que ele quer e tal. A segunda é a psicologia comportamental, que é essa que eu venho trazer, né? A terceira é enriquecimento ambiental e a quarta são as 4 necessidades essenciais dos cães domesticados. Então, vamos lá. Psicologia comportamental, né? É a teoria da aprendizagem, né? O condicionamento operante ou instrumental ocorre quando uma resposta operante é reforçada. Termos técnicos, tá vendo? Ou seja, o que é, né, um condicionamento? É você criar uma condição para o cão, entendeu? Na mente do cão, né? E o que é operante, né? É uma reação, né? É como opera a resposta do que está acontecendo e o que o cão vai fazer, né? O que ele está vivenciando ali e o que ele vai responder com o comportamento, né? Então, as respostas operantes, né, são emitidas quando um organismo, né, deve se adaptar a condições ambientais, né, ou resolver problemas, né? Por exemplo, quando um cachorro é colocado num canil, direto assim, ou numa caixa de transporte, direto, sem ter adaptação que a gente faz, né? Ele dá respostas tipicamente de fuga, né? Ou seja, respostas operantes, ele vai querer sair dali. São respostas operantes. Então, a resposta que leva à liberdade, né, é reforçada pela fuga. E ela tende a ser dada toda vez que o cão é recolocado no canil ou numa caixa de transporte. Então, a maioria das aprendizagens, né, complexas são do tipo operante, que é o primeiro conceito importante do behaviorismo, que é o comportamentalismo radical, né, que é o condicionamento operante. Então, segundo Burrus Skinner, né, o comportamento é reforçado por suas próprias consequências, chamadas reforços. Sempre que o organismo apresentar a necessidade de sobreviver, atender alguma necessidade ou proteger-se, e o comportamento produzir esse resultado, por exemplo, o cão está com medo de alguém, aí ele late e tenta atacar. Sai daqui, não te conheço, tô com medo de você não. Aí ele ataca porque ele fala, pô, essa pessoa vai fazer mal para mim. Ele pode pensar, tá? A gente não tem assim. Aí ele vai e ataca, aí a pessoa se afasta, entendeu? Então o que acontece? Ele é reforçado por atacar, né? Então sempre que um organismo apresentar necessidade de sobreviver, atender alguma necessidade ou proteger-se e o comportamento produzir esse resultado, haverá a tendência de repetição desse mesmo comportamento. Esse mecanismo de repetição é chamado condicionamento operante. O comportamento que se repete chama-se comportamento operante. Como o comportamento produz efeito desejado, o cão fica condicionado a repeti-lo nas situações de necessidade. Então a nossa teoria da aprendizagem é oriunda do behaviorismo, que é a ciência do comportamento. Então, não necessariamente o reforço é uma coisa boa e a punição é uma coisa ruim para o cão. Isso será relativo ao comportamento que esperamos do cão
e o que ele está vivenciando, o que queremos ensinar para ele, né? Uma simples punição, combinada com um reforçamento positivo de comportamento desejável, né, é um dos caminhos a seguir para ensinar, educar ou modificar comportamento de qualquer cão, do seu cachorro. Então, agora entenda melhor como funcionam as técnicas no processo de aprendizagem para se educar ou se adestrar qualquer cão. Primeiro, reforço. Reforço é tudo que aumenta a frequência de um comportamento, ou seja, é o que nós fazemos para que o cão queira repetir um determinado comportamento. Segundo, punição. É tudo que diminui a frequência de um comportamento, ou seja, é o que nós fazemos para que o cão não queira repetir um determinado comportamento. Terceiro, positivo. É quando acrescentamos algum estímulo no ambiente como consequência de um comportamento. E quarto, negativo. É quando retiramos algum estímulo do ambiente como consequência de um comportamento. Então, o nosso quadrante, né, do condicionamento operante são as consequências de um comportamento. Isso, todo comportamento que o cão apresenta durante toda a sua vida é baseado nesse quadrante do condicionamento operante que eu vou exemplificar e especificar a seguir. Primeiro, reforço positivo. Acrescentamos algo que é agradável para aumentar a frequência de um determinado comportamento do cão. Exemplo, no momento que pedimos para o cão sentar e ele senta, premiamos ele com um petisco, um brinquedo ou um carinho. Então, o acréscimo do prêmio é o reforço positivo. E o cão entende dessa forma. Oba, vou fazer isso de novo para ganhar petisco, brinquedo, carinho, coisas que eu amo. Segundo, reforço negativo. Retiramos algo que é desagradável para aumentar a frequência de um determinado comportamento do cão. Exemplo, com a guia, solicitamos o cão, senta, e o cão não senta. Não, ele não obedece. Então o que a gente faz? Puxa a guia para cima, causando um incômodo. Quando ele senta, a gente retira a pressão da guia. E aí ele vai sentar. Então, na retirada da pressão, essa é o reforço negativo. E o cão entende dessa forma. Que chato. Tô aliviado que esse incômodo parou. Agirei mais rápido da próxima vez. Terceiro, punição positiva. Na punição positiva, acrescentamos algo que é desagradável para o cão não querer continuar com um determinado comportamento. Exemplos, vou dar 2 agora. Primeiro exemplo, o cão pula na gente e gritamos o comando, não. Gritar o comando não é a punição positiva. Segundo exemplo, o cão pula em alguém na rua e damos um tranco para baixo com a guia. O tranco na guia é a punição positiva. E o cão entende dessa forma, nossa, que horrível, vou parar com isso, vou evitar que isso aconteça de novo. Quarto, punição negativa. Na punição negativa, gente, retiramos algo que é agradável para o cão não querer continuar com determinado comportamento. Exemplos. Primeiro, o cão pula na gente e nós ignoramos ou nos afastamos dele. Então, a retirada da atenção é a punição negativa. Perdão. Segundo exemplo, pedimos o comando senta. O cão não obedece, não senta e não premiamos ele. Então, a retirada do prêmio é a punição negativa. E o cão entende dessa forma. Ah, não, eu realmente queria isso que eu amo. Não farei isso novamente. Observação. Ambas as técnicas de punição levam àquilo que chamamos de extinção. Ou seja, o cão não vai se comportar da determinada forma que a gente não gosta. O cão para de se comportar daquela forma. Os cães, gente, eles obedecem à lei do aprendizado. Ou seja, eles fazem apenas o que funciona. Isso significa que se o seu cão pula nas pessoas, pula em você, puxa a guia no passeio, rouba a comida de cima da mesa, foge no portão, ataca outros cães ou visitas, ele faz isso porque é vantajoso
e funciona muito bem. Ele é de alguma maneira recompensado e treinado para realizar esses comportamentos. Pensando dessa forma, pode-se concluir que treinar um cão, adestrar, educar, basicamente é manipular as consequências do que ele faz. Se o cão fizer algo que gostamos, recompensamos o comportamento e ele se repetirá. Se fazer algo que não gostamos, não pode haver recompensas e o comportamento tende a sumir. Agora, maior aprendizado para vocês entenderem. Muita atenção. Existem basicamente, tanto nós humanos quanto os cães, 2 tipos de coisas que acontecem na vida, boas e ruins. Então existem 4 tipos de consequências. Primeiro, algo bom começa. Esse é o reforço positivo. Segundo, algo bom termina. Essa é a punição negativa. Terceiro, algo ruim começa. Essa é a punição positiva. E quarto, algo ruim termina. Esse é o reforço negativo. O cão está constantemente tentando começar coisas boas e mantê-las. E o inverso também ocorre, terminar coisas ruins e evitar que elas se repitam. O cão passa a vida experimentando e testando todo o ambiente, incluindo os seus responsáveis, né? Seus donos, seus tutores, proprietários, como queiram. Eu gosto de responsáveis. Que se consegue reconhecer isso e explorar essa situação em seu favor, terá total controle do cão. Mas infelizmente, na maioria deles, isso não acontece. Por isso que temos nós adestradores. Tá? Então essa foi a temática da psicologia comportamental, a ciência do comportamento. Boa noite.